Os irmãos e irmãs que também nos acompanham pelas redes sociais, pela rádio. Hoje nós celebramos o batismo do Senhor. A celebração do batismo encerra então todo esse ciclo natalino, do nascimento até o momento do batismo. E falar sobre o batismo de Jesus nos remete também a meditarmos sobre o nosso próprio batismo. A importância que teve o batismo de Jesus para as pessoas naquele momento, mas também a importância do nosso próprio batismo. Será que nós temos conhecimento do que é, de fato, os benefícios que um batismo traz na nossa vida? Porque essa passagem do batismo de Jesus, uma das coisas que ela traz, entre poucas passagens da Sagrada Escritura, é a revelação da Santíssima Trindade. É o Pai que fala, é o Filho que é batizado e é o Espírito de Deus que desce. Então ali já tem uma revelação da Santíssima Trindade. Mas uma vez que o próprio Pai diz: "Este é meu Filho amado, o qual eu ponho o meu bem-querer, o qual eu ponho todo o meu agrado", ali já de maneira oficial o Pai decreta e revela que Jesus de fato é o seu Filho. E o Filho de Deus, ele tem uma missão. O Filho de Deus é aquele que o profeta Isaías vai chamar do servo sofredor. O Filho de Deus é aquele que tem a missão de anunciar a boa nova, de converter os corações, de mudar a vida das pessoas. Mas ao mesmo tempo, o batismo ele traz para cada um de nós a nossa filiação divina. Teria então Jesus a necessidade de ser batizado, uma vez que o batismo coloca dentro de nós, no bom sentido da palavra, colocar a presença de Deus. E ele sendo o próprio Deus, mas ali ele revela um gesto de simplicidade, de humildade e, acima de tudo, obediência ao Pai. Obediência de cumprir uma missão que ele recebe desde o momento da encarnação no ventre de Maria, mas revelada através do momento do batismo, aonde ele então começa, depois de fazer o primeiro milagre, tudo, uma vida pública. Mas ao mesmo tempo desse batismo de Jesus é para despertar em cada um de nós hoje a importância do nosso batismo. Nós chamamos Deus de Pai. Daqui a pouco nós vamos rezar a oração do Pai Nosso, dizendo isso, Pai nosso que estás no céu. Nós chamamos Deus de Pai, mas a nossa filiação divina não se dá no nosso nascimento. Nós não nascemos como filhos de Deus, nós nascemos como uma criatura de Deus. A filiação divina se dá através do sacramento do batismo. É através do sacramento do batismo que nós recebemos então uma filiação divina, onde nós nos tornamos filhos adotivos do Pai, pelos méritos do próprio Filho. O que é ser filho adotivo do Pai? Isso não tira de nós mérito nenhum, não tira de nós graça nenhuma, não impossibilita a nós nada, por não sermos diretamente filhos de Deus. Porque Deus só tem um filho. Deus só tem um filho, tanto que quando nós professamos a fé, nós rezamos isso: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Para ser filho de Deus, precisa ter a natureza de Deus. Por isso que tem o credo, chamado Credo Niceno-Constantinopolitano, que é do Concílio de Nicéia e Constantinopla, aonde se reza que Jesus é gerado, não criado, consubstancial ao Pai. O que significa ser gerado, não criado? Se Jesus fosse criado, ele não seria Deus, ele seria uma criatura. Então ele é gerado junto com o Pai, ele é gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, significa ter a mesma substância do Pai. Mesma substância na teologia significa a mesma natureza do Pai, ou seja, o Pai é Deus, ele é Deus. Então nós nos tornamos filhos de Deus
através do sacramento do batismo, pelos méritos do próprio Filho, aonde nós nos tornamos aquilo que Paulo vai dizer: vós não sabeis que vós sois templos do Espírito Santo? O que é ser templo do Espírito Santo? É ser morada de Deus. Deus passa então a habitar em cada um de nós através do sacramento do batismo. E a partir daí, nós temos dentro de nós a presença de Deus. Por isso que a nossa vida é sagrada. A nossa vida é sagrada exatamente porque carregamos dentro de nós a presença do sagrado. Deus está dentro de cada um de nós. Por isso que o profeta Isaías vai dizer: por que buscar tão longe aquele que está tão perto? Às vezes a gente quer buscar Deus no céu, né? Achando que Deus está lá no céu, e na verdade a gente esquece que Deus está dentro de cada um de nós. Mas sabe por que às vezes a gente tem dificuldade e a gente esquece que Deus está dentro de cada um de nós? Porque às vezes o nosso interior é tão desorganizado, o nosso interior está tão de cabeça para baixo, o nosso interior está tão ferido, tão machucado, ou então tão perturbado, que a gente não consegue olhar para dentro de nós mesmos e dizer: Deus está aí. A gente não consegue olhar para dentro de nós e dizer: aonde que está Deus? Aonde que está Deus dentro de mim? Aquilo que está dentro de nós, a realidade que nós trazemos hoje dentro de cada um de nós, não significa que Deus esteja ausente. Não significa que Deus não esteja dentro de cada um de nós. Por isso, ao recebermos o sacramento do batismo, nós recebemos também aquilo que Jesus recebeu: a missão de anunciar, a missão de pregar a boa nova, a missão de anunciar o Evangelho, a missão de converter as pessoas, de levar uma palavra de confiança, de levar uma palavra de conforto, de tirar muitas pessoas do desespero, da agonia, da angústia. Isso é missão de cada um de nós através do nosso sacramento, porque é Deus que se manifesta dentro de cada um de nós. Tudo aquilo que nós fazemos não é mérito nosso, não é obra nossa, é obra de Deus, é Ele mesmo quem faz. E se nós tivermos essa consciência: eu não tenho capacidade nenhuma de vir aqui e falar para você, eu não tenho capacidade de fazer tantas coisas que eu faço, eu tenho conhecimento disso, eu conheço as minhas limitações, as minhas misérias, eu, Diácono Maurício, eu não tenho condições, mas eu acredito que existe algo dentro de mim capaz de mover, existe algo dentro de mim capaz de se manifestar, existe algo de mim que vai além das minhas limitações, que vai além das minhas forças, que vai além das minhas capacidades, e esse algo é Deus. Assim também como você hoje traz essa realidade, assim também como você é capaz de fazer tantas outras coisas. Ah, mas eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não conheço o Evangelho direito, eu não tenho conhecimento profundo, eu não tenho teologia, e precisa disso tudo para levar. A gente precisa muito mais viver do que falar, a gente precisa muito mais ser do que falar, a gente precisa muito mais testemunhar do que ficar falando. Essa é a maior das pregações. Palavras comovem, testemunhos arrastam. Às vezes a gente comove porque a gente fala, mas a gente não arrasta porque a gente não vive. Por isso que a gente precisa viver. E essa é a nossa missão de batizado, essa é a nossa missão de termos essa certeza da filiação divina, que nós não estamos sós, que nós temos um Deus, um Pai que nos acompanha, um Espírito que se manifesta dentro de cada um de nós. Nós somos cheios do Espírito Santo exatamente por conta do nosso batismo, não é por conta de uma oração, não é por conta de uma imposição de mãos, não. A presença do Espírito Santo se dá através do sacramento do batismo, a oração, a imposição. Ele traz à tona a presença de Deus, que muitas das vezes nós podemos fazer com que ela fique sufocada dentro de nós. Às vezes a gente permite que entre coisas na nossa vida que sufoque a presença de Deus, e Deus fica esperando, Deus fica aguardando que a gente dê liberdade para Ele agir na nossa vida. Por isso que é preciso que a gente tenha consciência do valor do batismo, para que o batismo não seja apenas algo social, para que a maior importância no batismo não seja a foto dos padrinhos, dos avós, dos tios,
por mais que seja importante a lembrança, mas que esse não seja o ponto principal, que o ponto principal não seja a recepção, o almoço depois do batismo, mas que seja para tornar aquela criança filho de Deus, que ela entra como criatura e sai como filho de Deus. Uma criança, quando ela é batizada, o que a gente vê de diferente quando termina? A cabeça molhada, o peito ungido e a testa ungida. Aos olhos humanos, nada mais do que isso, mas aos olhos divinos, aos olhos da fé, aos olhos de Deus, completamente diferente. Ela sai cheia do Espírito Santo, ela sai cheia da presença de Deus, e tudo aquilo que ela vai fazer posteriormente, ela vai viver, ela vai experimentar aquilo que ela recebeu no sacramento do batismo, chamado de dons infusos e dons preternaturais. Ou seja, os dons infusos são os dons que ficam guardados dentro de cada um de nós, no nosso interior, e ele vai se manifestando a cada prática boa que nós temos, a cada momento que nós fazemos de bom, significa que o Espírito Santo está se manifestando dentro de cada um de nós. E ele se manifesta muitas das vezes de maneira silenciosa e a gente não percebe. Muitas das coisas se tornaram tão habitual na nossa vida, de uma maneira tão automática na nossa vida, que a gente não percebe que é Deus agindo. Eu vou dizer o fato de você estar nessa missa aqui hoje. Talvez isso já seja automático para você acordar cedo no domingo, vir para a missa. Acorda cedo no domingo, vem para a missa. Acorda cedo no domingo, vem para a missa. E você não entendeu que quem te convence a estar aqui não é o padre, não é o diácono, não é ninguém a não ser Deus trabalhando no seu coração e colocando em você o desejo de se encontrar com Ele. Quando a gente vem para a igreja, significa que antes de chegarmos aqui, o Espírito Santo já trabalhou no nosso coração, nos convencendo para que nós viéssemos aqui. Até mesmo quem vem contra a vontade, por imposição de alguém, por cobrança de alguém, significa que mesmo assim, o Espírito Santo está trabalhando no coração daquela pessoa, independente das suas vontades. Mas era querer dele, era desejo dele, e ele manifesta isso dentro de cada um de nós. Ah, mas eu não queria, eu queria dormir até mais tarde. Aí a criança pode dizer, ah, mãe, mas eu não queria. Mas independente do nosso querer, houve uma manifestação do Espírito no nosso coração, o qual nós recebemos através do sacramento do batismo. Então, quando se traz uma criança para ser batizada, e começa o questionamento, quando deve ser batizada? Com 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano? A grande discussão, muitas das vezes, de trazer uma criança para ser batizada é o tempo. Quando que ela deve ser batizada? Talvez seja essa, me desculpe o termo, uma discussão inútil e vazia. Porque a verdadeira discussão deve ser quando que nós vamos levar essa criança para ela se tornar filha de Deus e estar cheia do Espírito Santo. Essa que é a grande discussão, não é o tempo. Não é se ela vai ficar mais bonitinha, mais feinha, porque está magrinha, porque cresceu, porque engordou. Não, não é essa a discussão. Por mais que a gente queira guardar fotos, lembranças, momentos, mas é pela fé. É pela fé que a criança, pela fé dos pais e dos padrinhos que ela deve ser trazida aqui, com esse entendimento daquela criança sair daqui cheia de Deus, para aquela criança deixar de ser pagã e ser cristã. Então que a gente tenha conhecimento, que a gente tenha essa visão da importância do sacramento do batismo, para que ele não fique banalizado, para que não seja tratado de uma forma qualquer, e para que não seja meramente algo social, porque é puramente espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.